Com o apoio do Brasil, a Assembleia Geral da ONU condena a invasão da Ucrânia. Rússia volta atrás e decide negociar um cessar-fogo. Tropas de Vladimir Putin avançam e provocam mais destruição em Kharkiv. Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, diz que a alternativa às sanções seria uma guerra nuclear. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirma que Vladimir Putin é um ditador. Presidente da Ucrânia utiliza redes sociais como estratégia para enfrentar a Rússia. Rússia foi obrigada a interromper a venda de fertilizantes ao Brasil. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diz que o setor tem estoques garantidos para a próxima safra. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou hoje o envio de 3.000 soldados para a Polônia, Alemanha e Romênia, para reforçar os países da OTAN na Europa Oriental ao longo da fronteira com a Ucrânia. A guerra entrou hoje no 7º dia com mais ataques ordenados pelo presidente russo Vladimir Putin, chegando mais perto da capital Kiev. O serviço de emergência da Ucrânia fala em mais de 2.000 civis mortos. Enquanto os russos se aproximam cada vez mais de Kiev, a capital da Ucrânia, outras cidades sentem o poderio armamentista de Vladimir Putin. Hoje, Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, foi atingida por novos mísseis russos que deixaram mortos e feridos. Os alvos foram a sede dos serviços de segurança e a Faculdade de Sociologia na Universidade Nacional de Karazin. As autoridades disseram que os ataques com mísseis russos atingiram o centro de Kharkiv, incluindo áreas residenciais e o prédio da administração regional. As equipes de resgate lutaram várias horas contra o incêndio e retiraram diversas vítimas dos escombros. A força militar ucraniana tem se esforçado para evitar a qualquer custo o avanço das tropas comandadas por Putin. Vários tanques estão nas florestas que cercam Kiev. O clima frio e a neve têm ajudado o exército ucraniano a controlar o espaço territorial que cerca a capital. Mas a escalada russa segue em ritmo acelerado e as tropas de Putin afirmaram ter tomado o controle da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia. O território é importante para o avanço russo, já que pode utilizar suas bases na Crimeia, palco da Guerra das Nações em 2014, para fortalecer a fixação na Ucrânia. Ao mesmo tempo em que os bombardeios se intensificam e parecem cada vez mais longe do fim, diante dos conflitos, o número de refugiados não para de crescer. Em apenas 24 horas, mais de 200.000 pessoas deixaram o território ucraniano. O novo balanço eleva para 874.000 o número de deslocados desde o início da invasão da ofensiva militar de Moscou. Em apenas 24 horas, mais de 200.000 pessoas deixaram o território ucraniano. O novo balanço eleva para 874.000 o número de deslocados desde o início da invasão da ofensiva militar de Moscou há 7 dias. No final da tarde, os destroços de um míssil de longo alcance disparado pela Rússia atingiram uma estação ferroviária em Kiev e provocou uma grande explosão. O local estava sendo utilizado para receber mulheres e crianças que procuravam abrigo em meio ao conflito. Segundo informações preliminares cedidas pelo prefeito de Kiev, não há registro de vítimas. E a Agência da ONU para Refugiados pediu hoje o apoio de todos para ajudar quase 900.000 pessoas que estão sendo forçadas a sair da Ucrânia por causa da guerra.
Os cursos oferecidos são nas áreas de automação, informática e indústria 5.0. Entre as capacitações estão computação em nuvem, big data, inteligência analítica, mídias sociais, cibersegurança, internet das coisas, manufatura avançada, robótica e inteligência artificial. Os cursos são oferecidos pela internet através da plataforma Zoom e as inscrições devem ser feitas pelo site do FIT, Instituto de Tecnologia. O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento é credenciado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e as informações sobre os cursos foram divulgadas nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro através das redes sociais. E as redes sociais passaram a ser uma arma importante para a Ucrânia nesta guerra. A internet ocupa um dos lugares mais estratégicos de Volodymyr Zelensky para tentar segurar as tropas russas que marcham em solo ucraniano. A invasão, os ataques, a destruição e a resistência. Todas essas imagens foram feitas com celulares por cidadãos ucranianos e rodaram o mundo. As redes sociais viraram um campo de batalha paralelo na guerra da Ucrânia. Nunca na história um conflito teve tanta influência da internet. Aquele terror da guerra ele fica muito mais palpável, porque são pessoas jovens, pessoas idosas, pessoas com o celular na mão, crianças, aquelas cenas das famílias fugindo e o pai voltando para dentro da Ucrânia e os filhos, a mulher com os filhos tentando fugir. Então, essa situação toda não aparecia com tanta clareza, por exemplo, nos conflitos dos anos 90 que foram televisionados. No campo das redes sociais, os ucranianos têm levado vantagem sobre os russos, segundo a avaliação dos especialistas. As redes sociais não só equilibrar, como virar o jogo. Existe uma grande campanha em prol da Ucrânia, que acabou sendo agredida, por um ente, mas lembrando que a trincheira das redes sociais é muito diferente da trincheira da vida real. A começar pela atuação do presidente Volodymyr Zelensky, que desde o início do conflito tem se mostrado muito ativo nas mídias. O canal de comunicação preferido dele é o Twitter, onde tem quase 4 milhões de seguidores. Na rede social, o presidente fala sobre o conflito e ainda atua na diplomacia internacional. Mas o Zelensky, que tem uma origem nas artes, ele é um produtor, ele é um ator, até então ele nunca tinha conseguido, digamos, aproveitar essa capacidade dele, E agora ele tem se mostrado um grande comunicador, mas não cínico. Ele tem se mostrado alguém que está conseguindo mostrar o lado irracional dessa guerra e o lado das perdas de vida, o lado da tragédia humana, E isso ele tem feito muito bem. Para a Ucrânia, as redes sociais se tornaram uma verdadeira arma de guerra, quase tão importante quanto os tanques, fuzis, aviões e também mísseis. A estratégia do governo tem sido usar a internet para compensar a inferioridade em relação ao exército inimigo. Uma das táticas é postar fotos, textos e vídeos que aumentem a motivação das tropas ucranianas. Gravações de ações bem-sucedidas do exército ucraniano são as mais comuns. Mas alguns atos de heroísmo são de cidadãos comuns, como esse homem, que encara soldados russos que invadiam o país. Nesse outro vídeo, alguns homens entram na frente de um tanque de guerra. A capacidade de sacrifício, a disposição em entregar a própria vida, fala mais alto, Nós vimos cenas de pessoas cercando os blindados, tentando impedir. Isso tudo faz com que o moral das forças militares ucranianas e
das milícias civis que defendem a Ucrânia cresça enormemente. E é difícil você vencer um grupo, por mais fraco que ele seja, se ele está coeso, se ele está unido. Essa imagem mostra como as campanhas nas redes sociais têm surtido efeito na vida real. Um grupo de ucranianos se une para impedir a passagem de um tanque de guerra por uma estrada. Eles estão determinados e o gigante blindado é obrigado a recuar e ir embora. E veja a seguir: embaixador brasileiro na Ucrânia deixa a cidade de Kiev por causa do avanço das tropas russas. E a Rússia agora fala em negociar um possível cessar-fogo. A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução histórica contra a invasão da Ucrânia. A medida foi tomada no mesmo dia em que o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse que o resultado da série de sanções econômicas que o seu país está sofrendo poderia ser uma terceira guerra mundial. Mas o tom baixou e agora o governo de Moscou fala em busca de negociações que poderiam resultar em um cessar-fogo. Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, a Rússia disse que realizará uma segunda rodada de negociações de paz com a Ucrânia na quinta-feira, na fronteira com a Bielorrússia. O gabinete do presidente Volodymyr Zelensky seguiu o discurso russo e afirmou que a delegação de seu país está no caminho de Belarus para o provável diálogo que ocorrerá amanhã. Mas antes da reunião que poderá traçar o rumo dos intensos conflitos, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse reconhecer Volodymyr Zelensky como presidente da Ucrânia e afirmou ver como um passo positivo a busca do governante por garantias de segurança nas negociações com a Rússia. Mesmo com prováveis diálogos, o mundo continua impondo dificuldades à Rússia. Hoje, o presidente da França, Emmanuel Macron, durante um discurso em rede nacional, disse que a guerra entre Rússia e Ucrânia é fruto de uma visão revisionista da Europa. Macron reforçou que a França não tem intenção de entrar em guerra contra os russos e criticou uma das justificativas dadas pelo Kremlin para invadir a Ucrânia. Um dos passos importantes para o cessar-fogo entre as nações foi decidida hoje. A Assembleia Geral das Nações Unidas votou por uma maioria esmagadora a moção para repreender a Rússia por sua invasão da Ucrânia e exigiu que Moscou pare de lutar e retire suas forças militares. A votação teve 141 votos a favor, incluindo o voto brasileiro, 5 contra e 35 abstenções. Além dessas decisões, a Assembleia também visa isolar diplomaticamente a Rússia no órgão mundial. Pelo lado americano, o chefe da diplomacia do país, Antony Blinken, qualificou a retórica nuclear provocativa de Vladimir Putin como o cúmulo da irresponsabilidade. Segundo Blinken, a retórica é perigosa e deve ser evitada. No início da noite de hoje, o presidente norte-americano Joe Biden discursou sobre a guerra na Ucrânia e reforçou suas palavras ditas durante o seu pronunciamento do Estado da União. Biden afirmou que Vladimir Putin é um ditador e anunciou o fechamento do espaço aéreo americano para voos russos, além de uma série de sanções econômicas. O embaixador brasileiro na Ucrânia, Norton de Andrade Melo Rapesta, deixou a cidade de Kiev, junto com sua equipe, por questões de segurança, após a aproximação de tropas russas. Os funcionários da embaixada seguiram para Lviv, cidade a 70 quilômetros da fronteira com a Polônia, onde está montado um posto de auxílio aos brasileiros que desejam deixar a Ucrânia. Embora tenha saído da capital, o embaixador disse que não deixará o país até retirar todos os brasileiros que procurarem por ajuda. Outro posto de atendimento consular foi criado pelo Itamaraty, em Chisinau, capital da Moldávia, para facilitar o auxílio a brasileiros que buscam sair da Ucrânia pela Romênia.
Até o momento, 100 brasileiros já deixaram a Ucrânia e outros 80 estão com intenção de sair. Estima-se que 500 brasileiros viviam no país antes dos conflitos começarem. O bilionário russo Roman Abramovich comunicou que vai vender o atual campeão mundial de clubes e da Liga dos Campeões da Europa, o Chelsea, e doar os lucros para as vítimas da guerra na Ucrânia. Em nota publicada no site oficial da equipe inglesa, o empresário, que está à frente do clube desde 2003, confirmou a informação veiculada na imprensa europeia e reiterou que a operação não será acelerada. Abramovich disse que vai criar uma fundação de caridade onde todos os lucros líquidos da venda serão doados e explicou que a entidade funcionará em benefício de todas as vítimas da guerra na Ucrânia. O empresário acrescentou que a fundação vai fornecer fundos essenciais para as necessidades urgentes e imediatas das vítimas, bem como apoiar o trabalho de recuperação de longo prazo. Neste primeiro dia útil de março, no mercado financeiro, o dólar fechou em queda de 0,99% nesta quarta-feira, sob pressão da guerra na Ucrânia e dos impactos das duras sanções do Ocidente contra a Rússia. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,10 na venda. A Bolsa de Valores fechou em alta de 1,80% com 115.173 pontos. O preço do petróleo atingiu hoje os $110 por barril. O valor mais alto da história foi provocado por uma alta de quase 8%, além da guerra na Ucrânia. O que mexeu com o mercado foi a expectativa da reunião de amanhã da OPEP, quando poderá ser decidido um aumento extraordinário de 400 mil barris diários na oferta do produto. E o governo federal anunciou a redução do imposto sobre peças de veículos importados. A regra vale para montadoras e empresas que importarem peças não produzidas no Brasil. Veículos semidesmontados, exportados pré-montados, com processo de montagem mais simples, terão alíquota de 18%. E os completamente desmontados pagarão alíquota de 16%. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e, de acordo com o governo, a redução vale somente para a importação de produtos automotivos novos. Essa é uma forma de conter, em partes, a alta de preços que leva os valores dos carros acima da inflação. Para alguns veículos, as alíquotas serão reduzidas em até 18%. A mudança deve ter um impacto fiscal de quase 20 bilhões na economia. O atendimento presencial nas agências do INSS sem necessidade de agendamento prévio está sendo retomado gradualmente a partir deste mês. É o que determina uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União. Suspenso em 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus, o atendimento presencial nas agências do INSS começou a ser retomado ainda no final de 2020, mas somente mediante agendamento prévio. Com a portaria, além dos pedidos já agendados, as agências do INSS retomam também o chamado atendimento espontâneo, realizado na triagem, no autoatendimento orientado ou em guichê específico para informação ou orientação, sem necessidade de prévio agendamento. O retorno será feito de maneira gradual para evitar filas externas ou aglomerações no interior das agências. Além disso, volta a ser emitida a senha para acesso à plataforma gov.br, entre outros serviços. Em todos os casos, deve ser observada a prioridade de atendimento prevista em lei, garantida ao idoso maior de 80 anos de idade. A portaria orienta ainda que, nos casos classificados como de atendimento simplificado, de baixa complexidade e atendimento específico de alta complexidade, deverá ser feito agendamento do serviço por meio da Central 135 ou na própria agência. E já está disponível para consulta a lista com o resultado dos aprovados na primeira chamada do ProUni. Para saber a situação da candidatura, o estudante deve acessar o site que aparece aí na sua tela, prounialuno.mec.gov.br. Um dos critérios de seleção do programa é o desempenho dos candidatos no Enem. Mais de 270 mil bolsas de estudos, de 50% e 100% em universidades particulares, foram disponibilizadas nesta edição. Os pré-aprovados têm entre os dias 3 e 14 de março para entregar a documentação.
Veja a seguir, atletas da Rússia e de Belarus poderão participar dos Jogos Paralímpicos na China. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, garante que o Brasil tem fertilizantes para o plantio da próxima safra. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse hoje que o Brasil tem fertilizantes suficientes para o plantio da próxima safra e anunciou que o governo vai anunciar um plano para conquistar a autossuficiência no setor. O país está enfrentando problemas com o fornecimento dos produtos químicos para a agricultura por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, através das redes sociais, que por causa da guerra na Ucrânia, o Brasil corre risco de enfrentar a falta de potássio, o que pode colocar em xeque a produtividade do agronegócio. O potássio é um dos componentes dos fertilizantes utilizados nas lavouras brasileiras, o chamado NPK, nitrogênio, potássio e fósforo. E o Brasil é dependente do potássio que compra de Belarus, Rússia e Canadá. Segundo consultores da Embrapa, ouvidos pela reportagem, todos os cultivos utilizam o produto e ele é essencial em todas as partes do país, pois poucas áreas possuem solo autossuficiente. O consultor sênior da TIF Consultoria explica. Nós, por enquanto, somos dependentes. Essa dependência é de 20% sobre o fornecimento de NPK da Rússia e da Bielorrússia, principalmente potássio. O Brasil tem fontes naturais para extrair os minérios necessários na composição dos fertilizantes, mas elas são inexploradas por estarem localizadas em terras indígenas. O governo federal tenta mudar a legislação para que possa extrair o potássio mediante compensação ambiental. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que em breve será lançado um Plano Nacional de Fertilizantes com o objetivo de reduzir os gargalos legais e ambientais sobre essa questão. Então isso já vem sendo trabalhado pelo Ministério há muito tempo. Esse plano está pronto, né? Ele deve ser colocado, ele está hoje fazendo a revisão de todo o texto, né? Esse plano vai ser anunciado agora no mês de março, não sei se dia 20, dia 29, enfim, já tem uma data na Casa Civil para que a gente anuncie esse plano. Mas esse plano é uma solução a longo prazo. Outras medidas são estudadas para reduzir o impacto da guerra sobre a compra do potássio e outros componentes dos fertilizantes. A Associação Nacional de Fertilizantes informou ao Ministério da Agricultura que não existe embargo de cargas já compradas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, explicou que a safra deste ano está garantida. O mercado de fertilizantes já vinha sofrendo impacto por causa das sanções à Belarus. E as negociações com outros países já estão em andamento. O plano A, né, é buscar outros parceiros, que a gente terá que importar talvez quantidades menores, mas que são parceiros importantes nesse momento. O Chile tem potássio, né? Então nós estamos já fazendo reunião. Nós temos ureia, que é um outro problema, que são os nitrogenados, que nós temos muitos países na região lá do Oriente Médio, que também tem, nós temos Arábia Saudita, nós temos Catar, nós temos outros países que também têm disponibilidade dessa matéria-prima nitrogenada, Israel. Então nós temos aí algumas alternativas para suprir, né, essa deficiência que a gente pode vir a ter. Eu não estou dizendo que a gente terá, que pode vir a ter. Então esse é o plano, caso a gente tenha que diminuir ou não receber por algum motivo esses fertilizantes desses dois países. Bielorrússia, que já está com sanções, e a Rússia, que sofre hoje sanções. Você não é proibido de comprar. E hora nenhuma, nem a Rússia, nem a Bielorrússia deixaram de dizer que vão exportar para o Brasil. Não é isso. Serão as dificuldades de pagamento, né? Já que nós temos aí esse desligamento de alguns bancos, então isso se torna mais complicado. Agora, o que a gente tem que se preocupar? Primeiro, o próximo plantio no Brasil vai ser de trigo no centro-sul, nos 3 estados do sul, e de milho safrinha do Paraná para cima. Para
Esses plantios de trigo e de milho safrinha, o Brasil já comprou os fertilizantes, a preço antigo ainda, preço baixo. E se já não está em casa, está vindo para cá, já saiu dos países, está vindo nos navios, deve chegar aqui. Só que o agricultor que ainda não fechou negócio, vai ter que pagar mais caro. Nós vamos diversificar a nossa pauta de fornecedores de fertilizantes, mas isso vai custar mais caro. O ano passado era mais ou menos entre 350 e 400 dólares, já está a 600 dólares e hoje já se ventilou a possibilidade de chegar a 1.000 dólares a tonelada de fertilizante. Então, não vai faltar, mas vai custar mais caro. O Itamaraty divulgou uma nota agora há pouco informando que vários blocos e países têm aplicado sanções progressivas contra a Belarus, o que desde junho do ano passado tem afetado as exportações de fertilizantes. A situação piorou quando a Lituânia suspendeu no último dia 1º de fevereiro o contrato entre as ferrovias lituanas e a estatal Beroskali, o que interrompeu a principal rota de escoamento do potássio bielorrusso. E de acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 370 mortes e 13.725 novos casos. Dos 28.842.160 diagnósticos contabilizados desde o início da pandemia, mais de 26.668.000 pessoas se recuperaram e mais de 1.524.000 estão em acompanhamento. Um levantamento feito em 2 dos maiores hospitais de referência para o tratamento da doença, a Covid-19 no Brasil, mostrou que com o avanço da Ômicron, a proporção de mortes pela doença entre idosos voltou a crescer e indica a necessidade da 4ª dose. Os hospitais Emílio Ribas, em São Paulo, e Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro, que são referência para o tratamento do coronavírus, revelaram que no início de fevereiro, entre 70% e 90% dos mortos pela doença eram pessoas não vacinadas ou com o esquema de vacinação incompleto. No fim de fevereiro, esse percentual caiu para aproximadamente 50%, revelando nova mudança no perfil das vítimas. Na outra metade, a maioria são idosos que tomaram a 3ª dose em novembro. Agora, um dos grandes desafios da imunização contra a Covid é a menor eficácia da vacina justamente na parcela mais velha da população. Por causa do fenômeno conhecido como imunossenescência, os maiores de 70 anos são menos protegidos pelos imunizantes do que a população em geral. E essa proteção tende a cair ainda mais depois de 4 a 5 meses da vacinação completa. E veja a seguir, subiu o número de mortes provocadas pela tragédia do temporal em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E o turismo na cidade de Alcobaça, na Bahia, ficou abaixo da expectativa nestes dias de feriado. O movimento de turistas nas cidades do sul da Bahia foi menor nesse feriado prolongado em comparação com 2019. A expectativa dos comerciantes locais era que o número de pessoas aumentasse esse ano no litoral baiano. Quem buscou por paz e aconchego nesse feriado prolongado encontrou em Alcobaça, um centro histórico espetacular com construções centenárias, as embarcações, as belezas naturais. Mas o turista se sente atraído mesmo pelas praias do local. Thalise veio de Pavão, Minas Gerais, em um grupo de 20 pessoas. É a primeira vez dela na cidade. A gente já vê na região toda, Mucuri, Nova Viçosa, Prado. E é muito bom. A Bahia é diferenciada, né? A gente gostou bastante de Alcobaça.
Jaqueline também é mineira, já é o 5º ano visitando Alcobaça. Dessa vez eu vim com minhas amigas, sobrinhas e adoramos Alcobaça. Para esta gerente comercial de Teófilo Otoni, a experiência está sendo ótima. A cidade é bem aconchegante e sem contar a praia, né, que é super limpinha, muito organizada, adorei. De acordo com ela, as praias são propícias para as crianças. Mesmo agora esse período de pandemia, a gente está conseguindo vir, sentar muita aglomeração, com muito cuidado e elas estão amando. A Nanda trabalha em uma cabana de praia. Segundo a garçonete, houve uma queda no movimento devido à pandemia. Realmente teve essa queda, mas foi por conta da pandemia. E aí a gente está tomando todos os cuidados, álcool em gel, máscara, para poder estar atendendo as pessoas, dar a proteção, ter a proteção também. Porque, querendo ou não, nós iremos para casa, contato com familiares e tudo mais. Mas até então o movimento tá bom, para o ramo ao público tá bom, mas teve uma pequena queda por conta da pandemia mesmo. O Ministério da Saúde antecipou para o próximo dia 5 a autorização para a retomada da operação de navios de cruzeiro no país. A portaria com a alteração da data está publicada em edição extra do Diário Oficial da União, que circula nesta quarta-feira. Segundo o artigo da portaria, está autorizada a operação de navios de cruzeiro a partir de 5 de março de 2022, tendo em vista o cenário atual de pandemia de Covid-19. Um adolescente de 17 anos de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, foi o primeiro caso de transplante renal sem hemodiálise no estado. Davi Rodrigues Nogueira, de 17 anos, é um guerreiro. Nasceu aos 6 meses com má formação congênita. Os 2 canais, chamados ureteres, obstruídos. Os canais são responsáveis por conduzir a urina dos rins à bexiga. Por isso, ao nascer, foi submetido a uma cirurgia delicada. Nesse período, eu fiquei 1 ano e 2 meses dentro da Santa Casa, morando lá dentro. Porque dava muita infecção de repetição nele. Quando Davi completou 14 anos, Claudina descobriu que os rins do filho estavam parando, com apenas 15% de funcionamento. Foi quando ele começou a se preparar para o transplante. Antes de ser submetido à hemodiálise, no final do ano passado, conseguiram um doador compatível. O transplante foi realizado no dia 9 de dezembro de 2021. Desde quando ele transplantou, no outro dia você já via a diferença nele, né? A doutora falou que com 30 dias, são 3 meses para receber uma alta, de 3 a 6 meses. E assim, ele com 30 dias, ele já estava perfeitamente. Não podia correr muito, fazer muito esforço. Tive que dar uma engordada para poder ir tudo dar certo na cirurgia também. Fazer bastante coisa, para falar a verdade. Hoje você está feliz? É claro, com certeza. Agora é bem diferente, bem melhor agora. Depois do transplante, Davi voltou a ser internado por 35 dias. Claudina explica que por conta de uma complicação, ele terá que tomar um medicamento de alto custo todos os dias, por 6 meses a 1 ano. Medicamento ministrado apenas no hospital. Todos os dias, às 8 horas, ele está lá na hemodiálise para tomar a medicação. Ela é muito cara, ela não é barata, né? Então a gente tivemos que vir para cá por conta disso, porque também não tem como ela mandar essa medicação lá para São Gabriel. Porque daí, no caso, eu teria que entrar no Ministério Público para poder conseguir. A medicação custa R$12 mil. E a gente não tem essa condição e também eu não tenho condição de vir todos os dias. Por conta do tratamento do Davi, Claudina precisou mudar de São Gabriel do Oeste para Campo Grande com os 4 filhos e a mãe. E neste momento a família precisa de ajuda. Hoje o que eu estou precisando, assim, na parte de móveis, cesta básica, tipo assim, sofá a gente não tem, guarda-roupa a gente não tem, que está tudo encaixotado. Armário de cozinha também a gente não tem, que está nas caixas também. Meu esposo não veio para cá, né? Porque pelo fato de que ele trabalha na Aurora lá, aí, se ele sair de lá, como que ele vai me ajudar aqui também?
No caso, ele quer vir para cá, mas para ele vir ele precisa de um serviço. Aí também sobre a parte da ligação da água, que a gente também precisa. Só está faltando a prefeitura dar autorização para que possa cortar aqui. A gente já pagou a taxinha também, né? O dono do imóvel pagou a taxa para a gente, porque a gente não tinha condição de pagar, ele pagou para que pudesse ligar também a essa água. Então está tudo ok, só falta só a prefeitura dar o aval para que eles possam vir, né, cortar o asfalto para poder ligar. Crianças e familiares estão abrigadas no porão de um hospital em Kiev, na Ucrânia, região mais atingida pelos ataques russos. Em meio à guerra, transferir pacientes debilitados para cidades ainda livres dos bombardeios é um grande desafio. Com um cartaz improvisado, a garotinha internada no maior hospital infantil da Ucrânia, em Kiev, pede o fim da guerra. Desde que os ataques russos começaram no país, ela e outros cerca de 200 pacientes e familiares estão abrigados no porão do hospital Ormadit, dormindo em camas improvisadas, no chão dos corredores gelados do local. Muitos em tratamento contra o câncer, como o filho da Marina. Aos 9 anos de idade, o menino trata uma leucemia. Lágrimas nos olhos, Marina relata os momentos de desespero vividos ali quando sirenes e bombardeios são ouvidos. A mulher demonstra preocupação com a quantidade de comida e outros itens básicos para todos os que estão abrigados no porão. Segundo o hospital, são pacientes que não podem receber tratamento médico em casa, não podem sobreviver sem medicação, tampouco sem profissionais de saúde. Telefone, a médica Lécia Lissitsia, que está no porão do hospital em Kiev, disse à NBC News que, neste momento, o número de crianças tem acesso apenas a uma forma básica de quimioterapia e que outros tratamentos foram interrompidos. E o que esse tratamento inadequado em um ambiente insalubre, com todas as questões psicológicas geradas pela doença e, claro, pela guerra, podem causar na vida de um paciente com câncer? Quem responde essa pergunta é a doutora Alessandra Prandini, do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. Eu acho que o grande ponto disso é um tratamento que não pode parar, né? Então, eles estão tentando manter o mínimo para que essas crianças continuem depois um tratamento mais efetivo. Fora que essas crianças muitas vezes precisam de hemoderivados, né? Então, sangue, plaquetas, que muitas vezes estão desabastecidos num momento de guerra. Então, tudo isso vai impactar no tratamento dessas crianças. Fora toda a parte psicológica que a própria doença traz dentro de uma guerra. Então, é um momento de muita tensão para essas famílias. Já a doutora Lissitsia chegou a dizer que, se a situação continuar como está, muitos pacientes podem morrer. Até o momento, o hospital não foi alvo dos ataques que atingiram Kiev desde o início do conflito. Mas é claro que, além do drama vivido pelas famílias que já sofrem com a doença de uma criança, agora fica também o medo de um novo bombardeio atingir o teto que as abriga. Diante da situação que Kiev enfrenta, evacuar o hospital é um grande desafio. Não se sabe quanto tempo levará a viagem até um local seguro, nem quantos seriam os suprimentos médicos necessários para o percurso. Apenas os pacientes mais graves serão levados para um centro médico em Lviv, no oeste da Ucrânia, onde há mais suprimentos e segurança. Enquanto isso, quem fica apenas clama pelo fim da guerra. A gente sabe que a gente pode perder para a doença depois, né? Porque o tratamento ele vai ter que ser mais brando nesse momento.
Então, é muito triste a gente pensar que a gente pode sair desse momento, sair dessa guerra, mas essas crianças vão ter um impacto lá na frente também por conta da doença. Milhares de pessoas assistiram a um concerto beneficente para refugiados da Ucrânia na icônica Praça Venceslau, no centro de Praga, na República Tcheca. Na República Tcheca, a população se mobiliza para o apoio aos cidadãos da Ucrânia. E a Praça de Venceslau foi palco para alguns dos cantores e bandas mais populares do país, que se apresentam para arrecadar dinheiro e ajudar na divulgação de recursos úteis em todas as redes sociais para a Ucrânia depois que ela foi invadida pela Rússia. O país está na principal rota de refugiados ucranianos que tentam escapar dos efeitos da guerra iniciada em 24 de fevereiro. Dados divulgados pela empresa europeia apontam que mais de 100 mil pessoas saíram da Ucrânia pela rota da Polônia e República Tcheca nas últimas 24 horas. Como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Todos os dias eu levanto 4 horas da manhã e acompanho o seu programa, a dança da Vitória, mas justamente hoje que ele operou aqui, eu vindo aqui. Não tá nem doendo, mas minhas pernas, não podia nem apertar aqui, olha, acho que ela tá ótima. Quanto tempo você vem sofrendo das pernas? 6 meses já ou mais. Agora tá livre. E para a honra e glória de Jesus, estou livre. Então pode ir em nome de Jesus. Glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.